vai fazer aqui um exemplo resolvido de um dimensionamento de tubulação de tomada. O exemplo que a gente tem aqui é para dimensionar uma tubulação de tomada de uma captação de água superficial destinada a uma comunidade com população de projeto de 2.000 habitantes, com consumo per capita de 150 litros por habitante por dia e o K1 igual a 1,2. Nesse exemplo diz que as unidades de produção de água têm que ser projetadas para funcionar no máximo por 16 horas por dia. Então, nesse caso, a produção de água não vai ser às 24 horas por dia, só no máximo 16 horas. E o comprimento da tubulação de tomada é de 5 metros e ela vai descarregar num poço de tomada. Então, a gente vai ter que a população é de 2.000 habitantes, consumo per capita 150 litros por habitante por dia, K1 igual a 1,2, o tempo de produção vai ser 16 horas por dia, e comprimento da tubulação de tomada, a gente vai chamar de L aqui, vai ser de 5 metros, ok? Então, para a solução, primeira coisa que a gente precisa calcular vai ser a vazão de captação. Então, Q é igual à população, que nesse caso é 2.000 habitantes, o consumo per capita, que é 150 litros por habitante por dia, vezes o K1, que é 1,2. A gente sabe que vazão vai ser litros por segundo. E aí, no denominador, o que está faltando? O tempo, né? Os segundos. A gente sabe que 3.600 segundos é equivalente a 1 hora. E o tempo de produção por dia de água vai ser 16 horas, né? Fazendo essa conta, a gente tem que a vazão é igual a 6,25 litros por segundo. Se a gente quiser transformar essa vazão em metros cúbicos por segundo, 6,25 litros por segundo, a gente sabe que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, corta litro com litro, e vamos ter 0,00625 metros cúbicos por segundo. Ok, temos a vazão de captação. Com a vazão de captação, a gente pode calcular o diâmetro da tubulação de tomada. Né? Para isso, a gente tem a NBR, que nos diz que a velocidade mínima nessa tubulação de tomada, para evitar que os sólidos suspensos se sedimentem, é de 0,6 metros por segundo. Então, a gente tem que velocidade é igual a vazão dividido pela área da seção do tubo. Então, V é igual a Q sobre π d ao quadrado sobre 4, né? Que seria a área da seção do nosso tubo. Então, nós temos que V é igual a 4Q sobre πd ao quadrado
D ao quadrado é igual a 4Q sobre πV. D vai ser igual a 4Q, raiz quadrada de 4Q sobre πV. Substituindo os valores, nós vamos ter aqui 4 vezes a vazão em metro cúbico por segundo, 0,00625. Vou colocar a unidade aqui. Metro cúbico por segundo sobre π, que é 3,14, vezes a velocidade que está em metros por segundo, né? 0,6 metros por segundo. Então, em unidade vai cortar segundo por segundo, metro com metro cúbico, isso aqui vai virar metro quadrado, né? Fazendo essa conta, tirando a raiz quadrada, a gente vai ter 0,115 metros de diâmetro para a nossa tubulação de tomada, né? Ou 115 milímetros. Nesse caso, a gente vai escolher o diâmetro comercial igual ou imediatamente inferior ao diâmetro calculado, né? Por que imediatamente inferior? Para que a velocidade não fique inferior ao valor mínimo. Lembrando que a gente usou o valor mínimo de velocidade aqui, ó, né? 0,6. Então, o diâmetro nominal ou comercial, né, vai ser o igual ou imediatamente inferior, então seria 100 milímetros. E aí a gente vai tirar a prova da velocidade da água na tubulação, né? Usando esse diâmetro de 100 milímetros. Então, V é igual a 4Q sobre πd ao quadrado. 4 é igual a 4 vezes 0,00625 metros cúbicos por segundo sobre 3,14 do π e o diâmetro, que vai ser 0,100 metros elevado ao quadrado. Então, a velocidade será com esse diâmetro de 0,8 metros por segundo. A NBR diz que a velocidade mínima tem que ser 0,6 metros por segundo, então 0,8 atende. Próximo passo, a gente tem que calcular a perda de carga na tubulação. Então, pela fórmula de Hazen-Williams, né, utilizando Hazen-Williams, lá da hidráulica, com unidades em metros ou metros cúbicos por segundo, a gente vai ter HF igual a 10,643 vezes L vezes Q sobre C elevado a 1,85 vezes o diâmetro elevado a menos 4,87. A gente sabe que o L, né, o comprimento da nossa tubulação de tomada é 5 metros. E aí a gente vai adotar um material, né? Nesse caso, vamos adotar aqui, adotando um tubo de ferro fundido
revestido internamente com argamassa de cimento, que é o material utilizado para esse tipo de tubulação de tomada, a gente vai ter que C é igual a 130. Então, voltando lá para a fórmula, HF1, que seria a perda de carga da tubulação, né, do comprimento da tubulação, 10,643 vezes 5 metros, vezes a vazão, 0,00625, sobre o C, que é 130, elevado a 1,85, e o nosso diâmetro em metro é 0,1, elevado a menos 487. Fazendo essa conta, a gente tem que HF1 é 0,041 metros. Ok, essa é a perda de carga ao longo da tubulação de tomada. A gente também precisa calcular a perda de carga localizada. Então, utilizando também HF, que é igual ao somatório dos cais, vezes a velocidade ao quadrado sobre 2G. E aí, vamos lá pensar no que vai ser essa perda de carga localizada. Vou colocar aqui, adotando que nós vamos precisar de um crivo comercial. Crivo comercial é a pontinha da nossa tubulação. Esse crivo vai servir como uma proteção para essa nossa tubulação de tomada, né? Vai evitar que os sólidos mais grosseiros entrem nessa tubulação, como se ela fosse um crivo todo furadinho para que a água passasse e não deixasse os sólidos passarem também para a tubulação. Esse crivo comercial vai ter K igual a 0,75. Né? Isso aí tem tudo na tabela do livro. A gente vai precisar também de uma válvula de gaveta. Né? Todas essas tubulações de produção de água e captação, a gente vai precisar de válvula. Então, K vai ser igual a 0,2. E a saída da tubulação. Essa tubulação vai ter uma descarga em algum lugar. Precisar de uma saída. Na hora que a água for sair, tem essa saída de tubulação, que também vai ter um K, onde vai ter uma perda localizada. Esse K é igual a 1. Então, nosso somatório dos Ks, né, vai ser 0,75, 0,75 mais 0,20 mais 1. E a gente vai ter um somatório de K igual a 1,95. Então, o nosso HF2, né, que já é da perda de carga localizada, vai ser somatório dos Ks 1,95, velocidade ao quadrado, nossa velocidade a gente calculou, ficou igual a 0,8 quadrado sobre 2G, 9,8. Fazendo essa conta, nós vamos ter que o HF2 é igual a 0,064 metros. Para a gente conseguir a perda de carga total, a gente tem a HF igual a perda de carga ao longo da tubulação, HF1,
mais HF2, que é a perda de carga localizada. Então, vamos ter 0,41 mais 0,064 igual a 0,105 metros. Então, a gente vai perceber que a perda de carga nessa tubulação é muito pequena, né? 0,105 metros ou 10,5 centímetros. Por que que a gente precisa calcular essa perda de carga? A gente precisa compensar essa perda de carga com uma submergência da tubulação de tomada. Então, como essa tubulação de tomada tem essa perda de carga de 10,5 centímetros, a gente precisaria que essa tubulação tivesse submergida com uma profundidade aí de 10,5 centímetros para compensar a nossa perda de carga. Então, a gente vai calcular essa perda de carga para ver quanto de submergência vai ter que ter a nossa tubulação de tomada. Ok?